Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de julho, e o tema do estudo de hoje é Vivendo para louvor da sua glória. O texto bíblico que baseia o nosso estudo está em Efésios, capítulo 1, nos versos 11 e 12. E aqui, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. Parece que os crentes em Éfeso tinham desanimado, porque perderam a clara noção de quem eram como cristãos, conforme Efésios capítulo 3, versículo 13 nos indica. Em harmonia com o que havia afirmado no capítulo 1, do verso 3 a 5, o apóstolo Paulo desejou reforçar a identidade deles como cristãos. Os crentes não são vítimas de decisões arbitrárias e aleatórias de diferentes deidades ou poderes astrais. Isso nem existe. Eles são filhos de Deus e têm acesso a muitas bênçãos por meio de Cristo, com base nos profundos conselhos e eternas decisões divinas. É o propósito, o conselho e a vontade de Deus que atuam na vida deles, revelados na Bíblia, em consonância com o plano divino ainda mais amplo de unir todas as coisas em Cristo, conforme o capítulo 1, versos 5, 10 e 11 do livro de Efésios nos indica. Podem ter confiança inabalável em sua posição diante de Deus e na eficácia das bênçãos que Ele oferece. A vida deles deve ecoar a essência da mensagem de Efésios, capítulo 1, do verso 3 a 14, como Paulo escreveu dessa forma: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você, por acaso, já recebeu uma herança como resultado da morte de alguém? Talvez um parente tenha lhe deixado um tesouro valioso ou uma quantia considerável de dinheiro. Na opinião de Paulo, em virtude da morte de Jesus, os cristãos receberam uma herança de Deus e se tornaram uma herança para Ele, como está em Efésios capítulo 1, nos versos 14 e 18. No Antigo Testamento, o povo de Deus é considerado a sua herança ou seu legado, conforme Deuteronômio capítulo 9, no verso 29, e também no capítulo 32, verso 9, e no livro de Zacarias, no capítulo 2, no versículo 12. Esse sentimento de ser ou se tornar herança de Deus está em Efésios capítulo 1, versículo 18, e é o significado provável do termo em Efésios 1, verso 11, que lemos no início, que então seria traduzido assim: nele nos tornamos uma herança. Como elemento central em sua identidade cristã, Paulo desejava que os crentes soubessem o seu valor para Deus. E eu finalizo aqui lembrando: eles não só possuem uma herança de Deus, conforme está em Efésios capítulo 1, verso 14, no capítulo 3, verso 5 e no capítulo 5, verso 5, mas também eles são herança dele. E é o que também nós nos tornamos quando tomamos a decisão de viver, como diz o título da lição de hoje, viver segundo para louvor da sua glória. Que você tome essa decisão. E nessa finalização da lição, deixo também contigo o texto da leitura bíblica de hoje, que está no Salmo, capítulo 60. Um grande abraço e, com a permissão de Cristo, amanhã nos encontraremos para a continuação do estudo da Palavra de Deus. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.